Assalto ao avião pagador, a Polícia Federal fecha o cerco em torno dos últimos suspeitos. Um ano depois, a investigação busca as peças que faltam para identificar o principal financiador do ataque no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Uma falsa operação da Polícia Federal. Um avião carregado de dinheiro. Um crime quase perfeito que um ano depois ainda surpreende pelos detalhes. Depois de indiciar 39 acusados de participar da quadrilha que realizou o maior assalto já registrado no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal precisa encaixar as peças que faltam de um complexo quebra-cabeças. O Domingo Espetacular voltou ao aeroporto de Caxias do Sul, onde tudo aconteceu, para revelar como um avião carregado de dinheiro se transformou em peça-chave para entender uma série de conexões criminosas surpreendentes em todo o país. Imagens inéditas do ataque, áudios exclusivos, comprovantes bancários mostram o nível de organização da quadrilha que usou armamento de guerra para executar o plano. ONGs, empresários e até prefeituras eram usados para lavar recursos roubados pelo grupo. 19 de junho do ano passado, 9 criminosos chegam ao aeroporto Hugo Cantejani em 3 carros. 2 são viaturas falsas da polícia. A funcionária abre o portão e é feita refém. Pessoas já experientes, com um comportamento tático de combate, né, muito aprimorado, né, observando-se troca de carregadores, postura de cobertura, fogo sob abrigo. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Domingo Espetacular mostram os criminosos com uniformes falsos de policiais, radiotransmissores, capacetes e colete à prova de balas. Eles estão armados com fuzis e metralhadoras .50 de uso exclusivo das forças de segurança. Sim, é um fuzil antimaterial designado para derrubar aviões, embarcações de grande porte com altíssimo poder de impacto e perfuração. O foco da quadrilha, um avião carregado com 30 milhões de reais destinados à Caixa Econômica Federal. Repare que no momento em que os 2 carros fortes se aproximam da aeronave, os criminosos chegam. Eles trocam tiros com os vigilantes e ameaçam explodir o carro da transportadora de valores com o piloto e os funcionários da empresa. São 11 minutos de tiroteio. Do lado de fora, 2 criminosos dão cobertura. Eles fazem mais 2 funcionários do aeroporto reféns e se comunicam a todo momento com o restante do grupo que está na pista de pouso. As câmeras também registraram o momento da chegada da primeira viatura da Brigada Militar. Ela não aparece nas imagens, mas é possível notar quando o criminoso percebe a aproximação e começa a troca de tiros. 4 minutos de disparos no meio da rua. Um dos ladrões parece ter problemas com o armamento que trava várias vezes. O outro usa a funcionária do aeroporto como escudo. Quando o tiroteio para, outros integrantes da quadrilha se aproximam e retiram pneus do porta-malas para impedir que o portão se feche. Em seguida, um dos carros usados pelo grupo deixa o aeroporto. 6 criminosos entram às pressas no outro veículo. No canto do vídeo, a refém é deixada. Os criminosos levaram mais de 14 milhões de reais. Uma série de coincidências levou os criminosos a agirem naquele dia. Com a enchente que alagou o aeroporto de Porto Alegre, todos os voos foram transferidos para Caxias do Sul. Além disso, acontecia aqui, no estádio Alfredo Jaconi, uma partida de futebol pelo Campeonato Brasileiro. E boa parte do policiamento da cidade foi deslocada para cá, o que facilitou para que a quadrilha colocasse o plano em ação. O sargento Fabiano Oliveira, de 47 anos, fazia o patrulhamento no estádio quando soube do assalto. Estava na primeira equipe a chegar ao local. A casa da família fica perto do aeroporto. A mãe e os irmãos ouviram os disparos. Eu ouvia o tiroteio aquele, mas foi muito. Mas a gente daí, o que é isso? Será um assalto? Mas o que é? Ninguém imaginava, sabe?
Ele morreu na troca de tiros 20 dias antes de se aposentar. O sargento deixou a mulher e 2 filhos. Parece que eu não tem mais sentido as coisas, sabe? Porque ele era um filho muito querido. Também morreu na troca de tiros o assaltante Silvio Wilton da Silva Costa, Bin Laden, integrante do PCC. A identificação dele foi a primeira peça que indicava a participação da facção criminosa no assalto. Imagens gravadas mostram um cenário encontrado logo depois do ataque. Pelo menos 600 cápsulas deflagradas e íntegras foram recolhidas no entorno da aeronave, além de amostras de DNA para reconhecimento. Um explosivo potente foi deixado para trás e detonado pelos peritos. E fizemos a detonação para a segurança daqueles que estavam trabalhando no perímetro do crime na noite, né, do ataque. Esse perito estava em uma das primeiras equipes que chegaram. Aqui foi quando a Brigada Militar chegou, já após o início do assalto, e eles foram recebidos por tiros. Então aqui houve o confronto, onde infelizmente morreu o colega nosso, sargento da Brigada Militar, e aqui no portão estava a caminhonete parada. Aqui tinha um carro, caracterizado como da Polícia Federal, com adesivos falsos, blindado, parado, um pouquinho ali adiante do portão, com os pneus furados, que foi o que a Brigada Militar neutralizou. Eu tinha um dos assaltantes morto na caçamba, em cima de sacos de dinheiro e com arma e munição. Os peritos também vasculharam mais 3 endereços usados pelos criminosos. As casas, os sítios por onde eles passaram, a gente notou que eles tentaram destruir tudo o que eles usaram, exatamente para não ficar nenhum vestígio. Todos com luvas, né? Luvas, máscaras, então fica difícil identificar pelas câmeras, fica difícil coletar em uma impressão digital. Então a gente vai buscar, no caso aqui, o sangue. A gente conseguiu um DNA numa maçaneta, porque provavelmente esse carro foi utilizado sem luva. Com o cruzamento de dados do material coletado e a apreensão dos celulares de Bin Laden e outros envolvidos, a polícia identificou os primeiros integrantes da quadrilha e passou a monitorar as conversas dos criminosos. Os membros, conhecidos como batedores, alertam os demais sobre a presença de policiais na estrada. Amigo, não falha, meu irmão. Por favor. Não com a gente. 21 criminosos foram presos, 11 respondem liberdade. A polícia agora procura por 6 foragidos. Entre eles, Alex Santos Pereira, que teria participado do planejamento, e Josemir Matias da Silva, apontado como um dos principais financiadores. Um núcleo de planejamento operacional, ou seja, uma célula que a atribuição era justamente um suporte de um nível hierárquico superior aos executores. A polícia suspeita que eles estejam na Bolívia. As defesas de Alex Santos Pereira e Josemir Matias da Silva não foram encontradas. Em outra conversa interceptada, Josemir negocia proteção com um policial civil de São Paulo. Mas ele não acertou lá com os manos lá, com seu chefe lá, mano? Acertou com o chefe de você, ele deu uma bala demais. Situações de cidade, que não era nem ele. Eles estão pra chegar, para ligar pra vocês, que eles vão começar a dar um dinheiro pra você. Temos materiais que foram acessados dando conta de uma cúpula hierarquicamente superior deste grupo que dialoga com agentes de segurança pública, envolvendo diálogos um tanto quanto espúrios, né, negociando para que certas pessoas não fossem capturadas, localizadas, presas ou investigadas. Em outro trecho, o policial ameaça o criminoso pela demora no pagamento da propina. Como faz uma coisa do DNA? O segundo, nós vamos tentar colocar ele na cena que a gente sabe que ele tá. Algumas cenas ali. A gente tem umas filmagens, tem umas coisinhas aqui, entendeu? É assim que funciona. Os investigadores acreditam que a prisão de Alex e Josemir, incluídos na lista vermelha da Interpol, possa revelar não só o rastro dos milhões roubados, mas de toda a movimentação financeira do grupo.
A Polícia Federal já encontrou peças que indicam o caminho do dinheiro, entre elas comprovantes de doações para ONGs. Todo o valor que é proveniente de criminalidade violenta, ele, ao fim e ao cabo, acaba passando por um processo sofisticado de lavagem, complexo, extremamente elaborado para girar, movimentar valores que servem, em verdade, ao crime. A nossa equipe esteve na sede de uma dessas organizações na zona leste de São Paulo. No endereço existe um pequeno comércio. Os donos, um casal de idosos, cederam o endereço para receber uma cesta básica da Associação de Moradores. Eu emprestei o endereço, que ela pegava a cesta básica e precisava de um endereço para confirmar a associação. Prefeituras também teriam recebido doações do grupo. A de Rio Preto da Eva, no Amazonas, recebeu R$4.900.000. A suspeita é de lavagem do dinheiro roubado. Parte dos repasses seria devolvida para a quadrilha. Nós procuramos a Prefeitura de Rio Negro da Eva, mas não tivemos retorno. Nas conversas interceptadas, o esquema é detalhado por um dos integrantes do grupo. Tem que falar pro cara metade, pelo menos 50%. Aí sim. Por quê? 50% fica nós, eu, você, o seu amigo 25%, e ele com o cara do esquema 25%. Tem que ser assim, tio. A investigação aponta que parte do dinheiro roubado vinha para São Paulo. O destino era a Milícia do Brás, um grupo que extorque dinheiro de comerciantes do Centro de Comércio Popular. A Polícia Federal ainda tem muitas perguntas. Apura a participação de outros envolvidos no assalto. De todos os indivíduos que participaram ativamente na execução, ou seja, empunhando as armas, né, disparando contra vigilantes e policiais, 3 deles ainda não foram revelados, não tiveram a sua identidade esclarecida. Para onde mais foi o dinheiro roubado e quem está protegendo os criminosos? Respostas que poderão levar à principal peça do quebra-cabeças. Quem é o maior financiador do assalto ao avião Pagador de Caxias do Sul?